orgulho enorme para nós da Deloitte anunciar a aliança com a Singularity University no Brasil. Como a maior organização de serviços profissionais no mundo, nós trabalhamos para gerar impactos positivos, fazendo o que realmente importa. Ao combinar esforços com uma instituição ícone mundial em inovação e excelência de ensino, como a Singularity University, nós vamos ajudar ainda mais a transformar o potencial do Brasil na força competitiva e no desenvolvimento de negócios, econômico e social. A Singularity University prepara líderes e organizações para que enfrentem de forma inovadora os grandes desafios globais. E no Brasil não é diferente, este também será o nosso papel. A tecnologia traz impactos e oportunidades imensas, e está em nossas mãos construir novas perspectivas. E é um grande prazer ter a Deloitte como apoiadora e parceira nesta missão. Atualmente, a humanidade enfrenta um momento crítico e a gente compartilha grandes desafios globais que precisam ser trabalhados conjuntamente por todos os países. No entanto, é fundamental que cada país atue também nos seus focos específicos. Aqui no Brasil, a gente vai apoiar em como usar as tecnologias exponenciais para consolidar setores em que já somos diferenciados, mas também como utilizá-las para possibilitar que lacunas históricas de desenvolvimento econômico e social sejam preenchidas com o uso de tecnologia. Olá a todos, muito boa tarde. Eu sou a Ana Carnaúba, Head da The Influencers Mercado, a Universidade Corporativa da Deloitte. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro online, o Brasil na Jornada de Transformação. Hoje o tema está excelente, saúde e as boas novas da ciência. Em primeiro lugar, eu queria falar um pouco sobre o propósito desse encontro. Esse é o segundo evento digital internacional da aliança entre a Deloitte, a maior organização de serviços profissionais do mundo, que completa nesse ano, em 2020, 175 anos de história. E a Singularity University Brasil, parceira local da Universidade Global, que está baseada no Vale do Silício e é referência em inovação e aprendizado. Bom, hoje aqui nós vamos discutir e gerar insights sobre alguns dos grandes desafios das empresas, das pessoas e do Brasil, no momento em que estamos atravessando juntos e também para muito além da crise. Os nossos encontros com a Singularity já acontecem toda segunda, quarta-feira do mês, dentro da trilha de webinários especiais da Deloitte, que chama-se Brasil na Jornada de Transformação. E já vem acontecendo todas as quartas para falar dos principais desafios que impactam a competitividade das empresas, das carreiras e do país. Bom, agora vamos ao que interessa. Quem então são os especialistas e líderes convidados que darão uma verdadeira masterclass hoje sobre como a inovação, a transformação digital e de negócios e o emprego estratégico de tecnologias disruptivas podem contribuir com o setor em maior destaque dos últimos meses, que sem dúvida é o setor da saúde. O nosso sócio líder de Market Development, João Gumieiro, é o primeiro participante. E ele convida o sócio global de estratégia para a indústria de Life Sciences e Healthcare da Deloitte e também coautor do estudo The Future of Health in 2040, Neil Batra. Para uma boa conversa, eu não iria perder. Depois, a gente ainda vai acompanhar um papo entre o Gustavo Rota, sócio líder de inovação da Deloitte, o Álvaro Machado, COO do Learning Village e da SU Brasil, e o Luiz Fernando Joaquim, sócio da indústria de Life Sciences e Healthcare da Deloitte. Um outro momento imperdível nesse dia é o painel Inteligência Artificial no Controle da Covid-19 com a Márcia Ogawa, sócia líder da indústria de tecnologia, mídia e telecomunicações da Deloitte, que vai falar de um projeto super inovador para diagnosticar a Covid-19 com o uso de muita inteligência artificial. Inovação, tecnologia, saúde,
não vão faltar por aqui. Bom, tem muita coisa boa, mas também tem aquela palestra internacional que eu sei que vocês estão esperando com Erik Rasmussen, da Singularity University, com o tema Resiliência e Recuperação em Tempos Disruptivos. Aguenta aí, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas eu também quero lembrar que vocês podem falar conosco, interagir conosco pelo nosso chat. Aqui, na página do evento, logo embaixo do vídeo, tem um espaço para você fazer seus comentários, mandar suas perguntas, falar com a gente e ficar mais perto. Mas agora, para a gente começar, eu quero chamar para o nosso evento o sócio-líder de Market Development, João Gumieiro. Boa tarde, João. Agora é com você e seja muito bem-vindo. Boa tarde, Ana. Muito obrigado. Boa tarde a todos os participantes do nosso evento. Muito bom. O Gumieiro, fala para a gente, qual é a sua expectativa com relação à parceria entre a Deloitte e a Singularity U Brasil? Sim, claro. Todos nós da Deloitte estamos muito entusiasmados com essa parceria com a Singularity University no Brasil. Uhum. Esse evento, então, é uma forma de apoiar as empresas, né? E o evento de hoje, em especial, vai trazer uma discussão de alguns aspectos muito importantes para a conjuntura atual no Brasil. E, na sua visão, quais seriam os mais relevantes? Nós entendemos que a resiliência é o principal fator, porque o mundo e a sociedade e a economia mudou de uma tal forma que a resiliência é fundamental para todo mundo buscar a inovação, né? E buscar alternativas usando a ciência e a tecnologia para superarmos esse evento, pois as soluções são diferentes do que tínhamos no passado. E, como todos os aspectos de mudança, a dificuldade é maior. Então, a resiliência é muito importante. Bom, você que ajudou a organizarmos esse evento e fez questão de convidar mais uma pessoa para a nossa conversa, certo? Sim, claro. Tenho certeza que todos vocês vão gostar muito desse evento. E para falar de inovação, indústria de saúde, transformação desse mercado, eu tenho o prazer de chamar hoje, de receber o nosso sócio Neil Bratta, que ele é sócio de estratégia e líder da indústria de Life Science e Healthcare da Deloitte. Hello, Neil. Good afternoon, and it's a pleasure to have you with us. Thank you very much, Neil. Thank you, João. Great to be here. Hello, Neil. How are you this afternoon? Thank you for joining us. Well, I have a few questions for you. And the first one is, do you believe that in some way the pandemic is driving the development of technologies that will contribute to improving the performance of the companies in this industry? And how soon will these potential improvements benefit health service users all over the world? Yeah, no, I think if there's a silver lining in the pandemic, it's that it's putting constraints on the classic ways of doing everything, including healthcare, particularly healthcare. And what's interesting about that is with any innovative moment, when you limit or constrain the norms, it creates tremendous opportunity for innovation, right? Necessity is the mother of invention, as they say. Well, in this moment, many people can't go into hospitals. Many people can't sit across from their doctor. Many people can't go get certain tests with the regularity they would, or get certain treatments with the regularity they would, or go get certain things checked, or receive certain drugs that they normally would. A lot of these things have been constrained because of quarantining, social distancing, et cetera, related to the COVID moment. And so what it's created is an enormous demand for remote capabilities, data collection in the home and on my person instead of in a lab or in a test in a doctor's office. Data capture at the consumer's home as opposed to in the doctor's office. Data interoperability, where I'm connecting data from different places and bringing it together to say, okay, is there insight here based on the data we've gathered without me ever stepping foot inside a doctor's office? Connection and dialogue with doctors over telemedicine. And what we're hearing from that is that actually those conversations in many cases are more fruitful
than going to see a doctor in person, in part because you're getting more time from them. They're focused in the camera. Likewise, you as the patient are more relaxed because you haven't had to take time off from work. You haven't had to battle traffic. You're not running late for your next meeting. You're not sitting in a waiting room. And so what we're learning, anecdotally, what we're learning is that the patients are more honest and forthcoming about what's happening in their lives. So we have more focus on the doctor side. We have more honesty and transparency on the patient side. And we have lots of innovations that are helping with this exchange and creating data where the patient is. So look, we wouldn't wish this moment to happen again, but in the moment, given the limitations, innovation finds a way. And if there's any place where there's energy to innovate, it's healthcare. And you are seeing some of these things accelerate because of the constraints that COVID is putting on us. Mm-hmm. And for the next year, in light of everything that has happened in 2020, what sort of scenarios do you see for the life science and healthcare industry in the world? So, I see, look, I don't see radical change coming in the next year. I think what you're going to see is an interplay between remote patient care and the business of healthcare done remotely and through telemedicine options, and some aspect of going back to what it's always been, which is the in-person dialogue and the more classic approaches to healthcare. I think what is interesting in this moment, and this is really a big part of Deloitte's perspective on where healthcare is going, is that the COVID moment has in some ways revealed a major trend that is going on that I think is being underreported, which is consumer-centric devices helping me understand what's happening in my healthcare, and as a result, letting me engage in my health issues earlier than I normally would. The broad concept here is nothing in health ever happened until the patient raised their hand and said, I don't feel good. But now we're starting to get devices that might actually detect issues before the patient doesn't feel good, which then puts the patient into the system seeking help maybe earlier than they normally would. And as a result, you're able to address a condition or disease much earlier and likely with more success. So what I see from over the next year dynamic is I think you're going to continue to see more earlier diagnosis, more earlier treatment. You're going to see a greater mix of in-person and telemedicine or remote care, a higher percentage than you did maybe a year ago. And I think these are natural trends that are going to accelerate, in part because of COVID, but in part because the technology is there, and in part because the consumers are seeking ways to establish and maintain wellness as opposed to only viewing the healthcare system as a sick care system. I think consumers in general are done with that notion. They want to be well and stay well, and they want to receive care only when they're unwell. But let's focus on the first part more. Let me be well and stay well first. Mm-hmm. You are co-author of the study, The Future of Health, which already announced before COVID-19 that in 2040, the healthcare sector would no longer exist as we knew it. How much of it has the pandemic changed your estimates for 2040? It hasn't changed the estimates in the sense that the 2040 date for us was always a perspective on when this would be the norm everywhere. What I do think is happening though from the pandemic is that it is accelerating the future in pockets. So there's a very well-known quote that says, the future is here, it's just not evenly distributed. And so I think what the COVID moment has accelerated is the future being here in more places. But really for me, the future of health is not here until everybody has a wired home. Everybody has smart devices in and around them that's affordable. Everybody has robust data being generated off of them in some type of real-time nature. Everybody is able to get early diagnostics and early warnings on changing health, and they know what to do about it when that happens. I don't think we're close to that yet. I think we're still very much a reactionary sick care system globally. And depending on the socioeconomics of a given country or region, we are very far away from being preventative or early diagnostics. So I think you're going to have more of the population find themselves in the future of health than you may have before the pandemic. But again, I don't think everybody gets there until the 2040 notion. And let's be clear, the 2040 date
has less to do with the technology and the culture and has more to do with the regulation and the infrastructure, right? It takes time to build the pipes and wires that lets this data fly around. It takes time for state governments, federal governments, national governments to create the policy that allows for this data to move safely and securely, to connect with logical standards, et cetera. So a lot of the drag on this is not the tech or the people, it's the infrastructure and the regulatory environments that have to catch up or enable. Neil, thank you very much for this interview. Would you like to leave a final message for everyone in the audience? Absolutely. So what I would say is if you find yourself as one of the incumbents, one of the main players in your industry, I would think very hard about the durability of your business model over the long term, even over the medium term. The world is changing rapidly, and it is very hard for incumbents to evolve with the types of changes we anticipate. This will require real focus, real work. If you are not serious about changing right now, I fear you're going to be left on the outside. And for new entrants who are coming into this space, I would encourage them to continue to enter with energy and with gusto, because the opportunity is there in a changing landscape where incumbents tend to adjust too slowly to have real opportunity. And from the Deloitte perspective, we're working with organizations across this continuum, incumbents who are denying it, incumbents who are actively evolving, and disruptors who are entering. And it's a lot of fun and it's really interesting. And there's enormous rewards for the organizations that are serious about this and do it well. Not to mention the patients and the society benefiting by ultimately being well more frequently and being sick less frequently. So optimism reigns, be optimistic, and excited to continue the conversation. Thank you very much for sharing your knowledge and perceptions regarding the sector and healthcare overall. And thank you very much and see you soon. Please be safe. Terrific. Thank you, Anna. Thank you, Neil. Thank you very much for your participation. We really appreciate it. A partir de agora, a Ana dará continuidade ao nosso evento. Muito obrigado a todos pela participação. Thank you all. Obrigada, João. Já começamos bem por aqui. E o Neil trouxe insights muito interessantes. E por falar nisso, a gente separou um breve vídeo da Deloitte que trata justamente do futuro, que de certa forma já começa a acontecer no setor da saúde. Vamos ver? This is Maria and her partner, Ruben. Before their day even starts, they are providing a detailed snapshot of their health and wellness to their network. Maria slept great, but Ruben, who has a history of depression and anxiety, tossed and turned all night. Data from his neuroendocrine system shows a spike in cortisol. That may be a sign that he could be headed for a significant depressive episode. So, before he's even awake, his network has placed time in his busy schedule that day to talk with a virtual therapist about ways to reduce his stress. 20 years from now, radically interoperable data and open and secure platforms will allow consumers to own their own journey of health, providing them with a holistic, real-time view of themselves and their environment. A system in which personalized experiences that are highly tailored to one's preferences and needs are the norm, not the exception, and where care and services can be accessed quickly and seamlessly. Consumers are increasingly willing to share their personal data through wearable technology, smart appliances in the home, and even with the home itself. This vast pool of data forms the basis of their personal health profiles, so that changes or deviations can be detected and addressed immediately. This information empowers consumers to take control of their well-being in ways that were impossible in the past, whether it's proactively heading off depressive episodes for Ruben or getting Maria her time-released antihistamine well ahead of a high pollen day. This data also provides more opportunities than ever to glean novel insights into the health of entire communities and to enable research and scientific breakthroughs at a rate that will only increase exponentially as technology continues to evolve and to integrate into our daily lives. Tailoring care individually based on ever-advancing capabilities to capture, interpret, and act
or near-perfect data in real time is a radical change. This change will require a complete rebuild of today's healthcare system and the collaboration of several actors, some old and many new. Those with deep roots in care delivery must ask themselves how they can use data and technology to transform what well-being and care delivery means. Players in the health ecosystem will include non-traditional ones. For example, those focused on the data platforms and tools that enable this new model of health. And regulators, financiers, and intermediaries will all play a new role in this new vision. Disruptive thinking and a commitment to emerging technology are more important than ever before. Because the future isn't as far off as it seems. In fact, it's at your very fingertips. Bom, agora continuando o nosso evento, eu quero contar para vocês que a Singularity University Brasil definiu uma série de prioridades para ajudar a endereçar o país, articulando agentes do mercado e da sociedade na busca de soluções exponenciais. Entre essas prioridades estão setores que representam desafios históricos e outros que são grandes oportunidades para o Brasil. O próximo painel vai falar exatamente sobre esse tema, enfocando os dos setores de desenvolvimento crítico, que é a saúde. E para conduzir essa conversa, eu dou boas-vindas ao sócio líder de inovação da Deloitte, Gustavo Rota. Olá, Rota, muito boa tarde, seja bem-vindo. Agora é com você. Olá, Ana. Obrigado. O evento está demais. Estou aqui com o Joaquim, estou aqui com o Álvaro. Álvaro, COO da SU Brasil. Joaquim, nosso líder de Life Science and Healthcare. Acho que eu vou deixar os dois fazerem as honras, né? Se apresentarem. Melhor eles contarem um pouco da história deles do que eu contar. Álvaro, quer contar um pouquinho da história da sua história? E depois o Joaquim faz o mesmo? Legal. Rota, boa tarde, Joaquim, boa tarde, prazer estar participando desse super evento com vocês, conversar um pouquinho nessa tarde. Bom, prazer a todos que não me conhecem, sou Álvaro Machado, eu sou COO da Singularity U Brasil e do Learning Village. Estou nesse mercado de inovação e tecnologia já há 5 anos, tendo passado por aceleradora de startups, trabalhando com desenvolvimento de startups, consultorias de inovação com grandes empresas. E hoje eu estou coordenando a estratégia e a operação de todos os programas e iniciativas da Singularity University aqui no Brasil e também no desenvolvimento de um hub de inovação com foco em educação e desenvolvimento de pessoas, o Learning Village, que a gente está lançando aqui no Brasil, aqui em São Paulo, agora em novembro. Joaquim? Boa tarde, Rota. Boa tarde, Álvaro. É um prazer estar aqui. Boa tarde, pessoal que nos assiste também. É um prazer. Eu sou Luiz Joaquim, sócio líder responsável pela área de saúde na Deloitte. Área essa muito impactada durante esse período da pandemia. A gente vai discutir, bater um papo muito bacana sobre isso. Tenho a minha história, sou engenheiro de graduação, mas ingressei na Deloitte há 13 anos atrás e já há mais de 10 anos lidero projetos de transformação na área de saúde. Área essa muito carente de inovação, que é alvo muito da conversa que a gente vai ter aqui, e que a gente precisa colocar de pano, não só no pano de fundo, mas a saúde em primeiro lugar, que é algo que é tão almejado pelas pessoas. Obrigado mais uma vez pelo convite, Rota. Álvaro. Ótimo. Álvaro, você deu um teaser aqui sobre quando o Learning Village começa a funcionar. Na última reunião, na última conversa que tivemos, no último evento que tivemos com o Reinaldo, a gente estava discutindo quando a gente ia começar, quando é que esse trem partia da estação. Você começou a falar em novembro, né, nesse mês, mas acho que tem ainda uma jornada ainda para estar em full operation, né? Como é que está isso? Exatamente, acho que vale falar um pouquinho do espaço, né, do Learning Village, do conceito, bem rapidamente, mas a gente está desenvolvendo um ecossistema de inovação e tecnologia para falar de educação e desenvolvimento de pessoas. Então, juntando grandes empresas, juntando startups, escolas de programação, escolas de mindfulness, fundos, aceleradoras, de forma a juntar vários players que se conectam e geram resultados, geram novos projetos e melhoram
de fato, e cria um impacto no nosso mercado. Um grande pilar desse ecossistema é um espaço físico, é um prédio. Então, a gente está em fase final de estruturação desse espaço para fazer o lançamento. A gente começa a ter uma operação, um soft landing agora no final do ano para os parceiros, para as grandes empresas que estão com a gente, para a gente começar a afinar os processos, começar a desenvolver as iniciativas que a gente vai rodar ano que vem, para que em janeiro, fevereiro, a gente já comece a ter operação completa. A partir do momento que a gente puder ter esse retorno às atividades presenciais, a gente já esteja pronto para receber o ecossistema de inovação, receber empreendedores lá dentro e rodar as nossas iniciativas. Então, a gente está programando para, entre janeiro e fevereiro, a gente já está com a operação completa. Excelente. E a gente acabou de ouvir, né, o Neil Batra falando, né, nosso líder global da indústria, falando um pouco do mundo, né? O que você vê? Como é que a gente traz isso para o Brasil? Acho que você já trouxe a questão da inovação, mas como é que você avalia o Brasil, a indústria de saúde no Brasil e o que a gente tem de espaço? Como que a gente mostra a evolução dessa cadeia aqui? Eu acho que a gente discute hoje muito a questão da saúde 4.0, a saúde 5.0, que trazendo esses elementos de tecnologia. Alguns outros países, como até o Neil colocou, ele já tem uma maturidade muito maior no emprego dessas tecnologias em diversos aspectos, seja no análise de dados, no Big Data, em nuvem, com uso muito forte de Machine Learning, Deep Learning. E isso precisa ser um grande norte do país. Eu acho que a gente está à frente em alguns grandes temas, mas comparado ao uso de tecnologia ainda há um grande espaço. E a inovação, ela não é só a questão de lançar novos produtos. A indústria de saúde, os seus atores, eles precisam se reorganizar em diversos aspectos, seja na sua estrutura, seja na sua oferta, ou seja na experiência que ela provê. A gente ainda parte muito do cuidado da doença. A gente precisa inverter essa curva, trabalhando muito mais fortemente a promoção à saúde. Eu acho que outros países já avançaram, viram grandes benchmarks para nós, e os atores da saúde, tanto os hospitais, as clínicas, as operadoras, farmacêuticas, medical devices, enfim, toda a cadeia, inclusive o sistema regulador disso, precisa dar as mãos e trazer essa nova forma de fazer, provendo mais acesso, inclusive, para as pessoas, já que tratamos de um país continental. Puxando esse gancho mesmo, Joaquim, acho que você falou um pouco da cadeia. Você trouxe farmacêuticas, a gente falou das operadoras, dos hospitais, até da área pública, né, que toca isso, né? A saúde pública é algo super relevante para a gente. Como é que você vê a questão Covid-19, pandemia, e o que isso acelera ou não acelera esse movimento de trazer inovação, trazer um novo olhar para esta conversa? Existem três coisas que aceleram a inovação, né? Em especial, são as revoluções, as guerras e as epidemias. Estamos diante de uma delas. Eu acho que a questão da saúde e como ela está se desenvolvendo, é importante que as empresas busquem dentro dessas inovações e desse novo olhar. A indústria farmacêutica, diante desse cenário, é a indústria que está um pouco mais desenvolvida, mais à frente de outros setores. As questões de healthcare, né, que aí a gente coloca ali as operadoras de plano de saúde e os hospitais, cada um sentiu de uma forma. Os hospitais privados passaram por uma questão de ociosidade durante esse período, né? Muitos hospitais não tiveram os pacientes não estando circulando dentro das suas instituições, e as operadoras acabaram não tendo o custo do sinistro. Hoje em dia, isso está se invertendo, as pessoas já voltaram a fazer os seus tratamentos, e aí a importância desse olhar sobre os dados para identificar e ajudar esses atores a entender quais são os pacientes, quais as condições crônicas não foram bem cuidadas nesse período, que tipo de tratamento não foi bem seguido e que a gente precisa agora corrigir isso e manter esse tratamento. Eu diria que cada parte dessa cadeia, das farmacêuticas, toda a questão de logística e acesso, as operadoras em aumentando a sua capacidade de identificação de pacientes crônicos e fazendo um trabalho de base, quanto os hospitais provendo um melhor serviço com custos muito mais adequados. Álvaro,
Daqui a pouco a gente vai ouvir o Erik Rasmussen falando sobre mudanças, problemas que já existiam, né, antes, já eram do nosso cotidiano, como é que isso se acelera, né, com o cenário de pandemia. Olhando para o seu mundo, né, o seu mundo de inovação, o seu mundo de invenção, de fazer coisas diferentes, como é que você vê o ser humano e as empresas se preparando para essas situações de crise de alto impacto? Qual o papel da inovação e das tecnologias exponenciais no Brasil especificamente para lidar melhor com estes cenários? Eu acho que a gente passou por um momento, ou está passando por um momento, em que as pessoas viram a necessidade da tecnologia, a importância, não é nem a importância, é o quão fundamental é ter uma tecnologia dentro de casa para vários aspectos, né, mas nos seus processos, como isso é importante. E a gente viu que quem não estava preparado para isso acabou tendo mais dificuldades ou acabou patinando muito mais do que quem já estava preparado. Eu acho que a pandemia ela traz força algumas mudanças, e uma delas, muito importante, é de cultura. A gente passa a ter, não tem como não falar disso, mas as pessoas passaram a ter mercados que sempre foram mais resistentes ao uso de tecnologia, eles passaram a ter menos medo de usar tecnologia, começou a ver que funciona. Então, essa mudança de cultura, esse impacto nesse ponto, eu acho que vai ser um benefício muito grande, se a gente pode falar alguma coisa nesse momento, né? Mas é um benefício muito grande desse momento de pandemia que a gente passou. As pessoas passaram a ter menos medo e enxergar a tecnologia como um meio e uma necessidade para a melhoria dos seus processos. E falando de papel da inovação, papel das tecnologias nesse mercado, a tecnologia ela vem muito para democratizar o acesso e por meio da promoção de abundância. Você consegue, usando a tecnologia, atingir uma quantidade de pessoas, ou atingir, como o Joaquim falou, analisar um volume de dados muito maior do que você teria se fizesse isso manualmente, né, ou sem tanta tecnologia embarcada. E isso só gera mais retorno para todos os stakeholders, né, seja para as empresas envolvidas, para os pacientes, clientes, pessoas físicas envolvidas. Então, a tecnologia ela é fundamental porque ela democratiza esse acesso, ela gera essa abundância, que é o que a gente fala muito dentro da Singularity, e com isso só gera mais resultados melhores para todo mundo, né, para todos os envolvidos. Então, eu sou suspeito, né, Rota? Somos suspeitos aqui nessa mesa, mas a tecnologia é fundamental. E é nosso papel aproveitar esse momento, todo mundo que está assistindo aqui como profissional, como líder de empresa, entender como a tecnologia pode nos ajudar e como a gente pode antecipar isso e sair do seu mundo. A gente está falando de saúde aqui, mas o que mais está acontecendo fora desse mercado que pode impactar na gente? A impressão 3D. Quanto a gente consegue usar uma impressora 3D, que é usado muito mais em fábricas, para a gente imprimir alguns componentes que a gente precisa no dia a dia dos hospitais, no dia a dia do nosso mundo aqui, muito mais barato, muito mais rápido e com a qualidade igual ou até superior. Então, como é que a gente consegue antecipar, identificar essas tecnologias e antecipar isso para trazer para os nossos processos? Isso é fundamental. Excelente. Puxando esse gancho, Joaquim, eu acho que você trouxe, né, a questão dos dados, como os dados trazem um papel importante na área da saúde para todos os efeitos. Acho que se talvez quiser explorar um pouco mais isso, eu acho que o Álvaro trouxe um exemplo de inovação aqui, impressoras 3D, acho que é algo também inovador, que reduz custo, traz agilidade e mais confiabilidade. Tem algum outro exemplo para a gente aqui de inovação na indústria da saúde e os benefícios que a gente traz com isso? Sim, Rota, são inúmeros, né? A gente está falando muito exacerbado na questão da pandemia, a questão da telemedicina. Como é que a gente provê mais acesso, unindo médicos e encurtando distâncias? Como é que a gente melhora a orientação dos nossos usuários, dos nossos pacientes no uso da assistência, diminui filas em pronto-socorros, fazendo uma melhor triagem? Então, a telemedicina foi um grande exemplo disso, autorizado de maneira provisória durante a pandemia, mas que tem que estar no radar para que ela seja efetiva.
A questão da impressão que o Álvaro colocou, junto com outros aspectos, por exemplo, dentro do centro cirúrgico, quer dizer, é uma impressora imprimindo materiais médico-hospitalares personalizados para o seu tamanho, do seu corpo, das suas necessidades. É a inteligência artificial traduzindo relatórios, melhorando diagnósticos. Tem uma série de inovações aí na questão de dados, que o sistema de saúde brasileiro é muito fragmentado. Então, criar condições de interoperabilizar diversos sistemas para que a gente tenha uma história clínica digital comum, que a gente consiga efetivamente acompanhar o usuário ao longo do sistema, seja ele no sistema público, através de uma UBS, ou uma AME, ou um hospital público, seja ele no sistema privado, passando por um ambulatório, um pronto-socorro, um hospital. Como é que a gente pode manter e entender a história dele, o uso de médicos, em especial de família, médicos clínicos, para ajudar essa orientação do que a gente chama de atenção primária, secundária e terciária, como é que as pessoas saem e são bem orientadas, seja para um especialista ou para um uso hospitalar. Então, acho que a tecnologia e a inovação, ela permeia tudo isso, e aqui são alguns desses elementos fundamentais para que a gente transforme a saúde brasileira, que ocupa um lugar de destaque na vida das pessoas e também tem uma relevância no PIB com 9,2% do PIB nacional. Excepcional. Eu acho que só complementando, né, Joaquim, acho que é um tema que a gente já debateu em alguns outros momentos. Acho que, ao mesmo tempo que a tecnologia habilita você conhecer toda a jornada deste paciente, desse usuário do sistema de saúde, todas essas questões de privacidade que permeiam isso são super relevantes, e esse é um cuidado que esses agentes têm que cada vez mais subir a barra de cuidado, né? Tivemos recentemente aqui uma discussão sobre cyberataque no STJ, algo que não muito corriqueiro e muito usual, acho que um dos maiores que tivemos no Brasil. Acho que principalmente no setor de saúde, falando de LGPD, mas qualquer legislação que trate de privacidade é super relevante, certo? Super relevante. Nós tivemos, infelizmente, uma primeira morte advinda desses ataques num hospital nos Estados Unidos, da qual o atendimento não conseguiu ser feito, e aí na remoção o paciente ele acabou falecendo durante o trajeto. Então, são questões importantes. A questão desses ataques tem impactado diversas instituições de saúde brasileiras já. A própria LGPD ela traz uma série de questões relacionadas ao uso desses dados e tem muitos hackers aí se utilizando, inclusive, das multas para barganhar dentro desses ataques. Então, é importante que a gente tenha um sistema seguro, com uso de dados de maneira muito correta, de acordo com a legislação, como você colocou, mas não perder a possibilidade de inovar em diversas camadas do que a gente hoje entrega de valor em saúde. Eu acho que, se me permite, Rota, completar, eu acho que esse final é perfeito, Joaquim. Eu acho que a gente não... O grande cuidado que a gente tem que ter é não se limitar por que pode dar problema, né? E sim, como é que a gente antecipa e cria processos que sirvam para isso, né? A gente fala muito de que nesses últimos 6, 8 meses, a gente viu muitas empresas trazerem tecnologias para dentro de casa sem olhar para os seus processos, que é o famoso digitalizar um processo ruim. Não adianta, né? Você tem que começar do zero, você tem que repensar o processo olhando a tecnologia e como a tecnologia pode ajudar. Então, acho que esse ponto que vocês colocaram, que o Joaquim trouxe, é fundamental. Assim, a gente tem riscos, claro que tem riscos com tudo, né? De cyberataque, vários outros. Mas como é que a gente não se limita por isso, né? A gente continua usando tecnologia e cria processos que sejam fortes o suficiente para minimizar esses impactos. O erro pode existir, vai existir. O erro humano existe também, né? Claro. Mas como é que a gente minimiza isso? Esse é o grande ponto. Não, perfeito. Acho que a Ana vai querer nos esganar aqui no horário. Só fechando, acho que a segurança e a ética no uso dos dados acho que é super, super relevante também. Pessoal, muito obrigado. Joaquim, Álvaro, super prazer, como sempre, falar com vocês. Se quiserem deixar um comentário final para a nossa audiência, 5 segundos para eu poder devolver para a Ana antes que ela venha com a corda no meu pescoço. Bom, Rota, eu gostaria de agradecer a participação. É um debate que eu sempre gosto muito de fazer, falar de saúde, ainda mais alvo aí da pandemia e um setor tão importante para a população em geral. Agradecer ao Álvaro pelo bate-papo, Álvaro, foi muito bacana. E a gente precisa, como executivos,
não importa a indústria, trazer mais valor e inovar no que a gente já entrega hoje para a nossa população. Muito obrigado, Rota. Obrigado. Álvaro? Também agradecer bastante, Rota, Joaquim, Ana, todo o time da Deloitte, que está construindo tudo isso com a gente. E deixar o convite para conhecerem mais todo o trabalho que a Deloitte está fazendo, todo o trabalho que a Singularity está fazendo. Em breve, conhecer o Learning Village com a gente. E fico à disposição. Qualquer dúvida, estou à disposição para contatos. Muito obrigado, pessoal. Ótimo. Joaquim e Álvaro estarão fisicamente quando for seguro e razoável para isso na nossa Vila Madalena, no Learning Village. Pessoal, obrigado a todos. Mais uma vez um prazer. Ana, é com você. Obrigada, Rota. A conversa de vocês foi ótima. Bom, a gente está gostando muito desse tipo de evento online. Na verdade, a gente consegue aproximar várias pessoas, diferentes pontos do globo, e a troca geralmente é muito legal. Bom, a gente está se adaptando ao novo normal como quase todo mundo, ou todo mundo. E antes mesmo dessa coisa chamada novo normal trazido pela pandemia, o mundo já enfrentava um conjunto de ameaças que colocava em risco a saúde, a segurança e o bem-estar da humanidade. Exemplos como mudanças climáticas, escassez de recursos, transformações populacionais, questões de segurança alimentar, desastres naturais, dificuldade de acesso à água. Bom, a lista de preocupações do século XXI já era enorme e cresce agora com o advento da Covid-19. São fatores que impactam todas as dimensões da sociedade, dos negócios, desafiando os tomadores de decisão em organizações e também nos governos. Esse é o contexto sobre o qual Erik Rasmussen, expert em saúde global e resiliência a desastre, vai falar agora, na sequência. Erik, que também é CEO da Infinitum Humanitarian Systems, tratará sobre o papel da ciência, tecnologia e inovação para enfrentar a Covid-19 e outros tantos riscos que ameaçam a humanidade. O Dr. Rasmussen atuou por 25 anos na Marinha dos Estados Unidos, trabalhando para melhorar a saúde de populações altamente vulneráveis em zonas de guerra e após também outros tantos desastres naturais. Bom, ele passou 10 anos desenvolvendo protocolos, ferramentas e técnicas utilizadas em diversas operações humanitárias. Muitos deles foram iniciados durante uma série de demonstrações internacionais de resposta a desastres como o furacão Katrina, o tsunami da Indonésia em 2004, missões na Bósnia, Afeganistão e Iraque, que eu tenho certeza que vocês lembram muito bem. Graduado em Medicina pela Universidade de Stanford, ele é professor pesquisador em Segurança Ambiental e Medicina Global na San Diego State University. Enfim, o currículo e a experiência são enormes e eu procurei resumir aqui só um pouco para vocês. E agora, o melhor de todos, ele vai falar com a gente ao vivo. Então relaxa, senta confortavelmente, pega uma água, um café, um chá e vamos juntos. Uau! Bom, agora é de ficar com a cabeça meio tonta até. Tivemos uma grande oportunidade de nos conectarmos com um especialista que trouxe informações e pensamentos muito relevantes para que a gente consiga, por aqui, também buscar soluções para essa crise. Eu achei sensacional e, na verdade, eu estou gostando porque tem tudo a ver com a nossa próxima atração, que é uma conversa sobre ações, soluções que, de fato, estamos criando por aqui, pelo Brasil. A Deloitte tem participado de um grupo de empresas privadas e agentes do setor público sob a liderança do Inova HC e do Instituto de Radiologia, INRAD, ambos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, para desenvolver soluções eficazes e de rápida implementação para controle da Covid-19. O objetivo é criar uma plataforma que vai funcionar como um banco de imagens de raio-x e tomografia computadorizada de pacientes
suspeitos e confirmados com a Covid-19. O papel da Deloitte nessa ação é apoiar na estratégia, no aconselhamento e na governança do projeto, que tende a gerar impacto socioeconômico em um momento crítico da nossa história e também fomentar a ciência e tecnologia no nosso país. Vamos ver um vídeo agora, produzido pelo pessoal do Inova HC, que ilustra o conceito de colaborar, de transformar juntos os processos e buscar juntos soluções apoiadas em tecnologia. E daqui a pouco a gente volta a falar. Back in early 2020, we had no idea of the extent of transformations the world would face during this pandemic. Our lives have drastically changed in the blink of an eye. Personal contact between family, friends, and co-workers became a health and life threat. In a race against time, we had to introduce new behaviors to our daily activities. More urgently, hospitals had to restructure themselves to save lives while battling with high-volume emergency needs. Reduced elective care, increased prices, and shortages of equipment. Together, academic and research centers are being pressured to find answers by the minute, with far from enough resources to accelerate these findings. Society and markets have new emerging needs and the demand for novel technological solutions, which make it possible for people to safely navigate this scenario with increasing exponentiality. And the hardest part is the underlying context of utmost political and economic uncertainty. These same research institutions are seeking to react to the new social, governmental, and economic norms. Now is the perfect opportunity to reinforce the role of science and its absolute value. But scientific bodies need to reshape themselves to prove their worth within this challenging scenario. The first change was the reorientation and integration of ongoing research to support the fight against coronavirus. Real and urgent needs have become the drivers of research, and these in turn require new skills to be integrated into previously established research methods. For this, a new system is being developed, focusing on creation, design, and scalability of these products and services. This dedicated effort is allowing unparalleled innovation to gain full speed. At the same time, these institutions should position themselves as catalysts for innovation, as their own genesis and mission suggests. The real challenge, then, is to structure a balanced environment between all ecosystem actors, stimulate partnership between the public and the private sectors, enhance the use of various resources available, generate applicable results. This step forward also involves a closer collaboration between research groups of different universities and fields of expertise. Medicine, engineering, technology, and entrepreneurship, integrated into transdisciplinary R&D groups, which enable the rapid development of extraordinary projects. We have seen the implementation of futuristic AI technologies that gives medical access to image pattern recognition algorithms, facilitating the diagnosis of COVID-19. Innovations such as these are essential for improving the quality of healthcare and managing pandemics, especially in a public hospital with a deficient and heterogeneous infrastructure. Another positive example of the association between engineering and medicine is a new model of patient monitoring with an integrated platform and remotely operated electromedical equipment. With this unprecedented scenario of technological innovation, we have launched ViralCure, an alternative funding marketplace platform aimed at decentralizing science funding and transforming its drivers for human impact. Down the road, it will also decentralize patents, so that the medical research and scientific knowledge does not remain in the hands of the privileged minority. This pandemic demanded a large amount of new technologies, and it is also the role of research institutions to evaluate their feasibility. It is important to have a solid scientific bias in order to integrate these solutions into a care routine in a safe and effective manner. At this present moment, the Hospital das Clínicas DSP
has positioned itself and developed a structure for evaluating these new tools, allowing for a rapid integration into the healthcare system. The current scenario has brought a great sense of collectiveness and creativity that has transformed exhausted research structures in a very positive way. The challenge now is, how can we maintain this active, innovative, and efficient structure into a post-pandemic world? One thing is certain. Our current experiment has shown us that this ongoing construction will not be done by one organization alone. Viu? Esse vídeo é só um esquenta do que vai acontecer aqui nesse próximo painel. Então, com vocês, Inteligência Artificial no Controle da Covid-19, com Márcia Ogawa, sócia líder da indústria de tecnologia, mídia e telecomunicações da Deloitte. É com você, Márcia. Ok, Ana, muito obrigada. Boa noite a todos. E vocês podem ver que não precisamos ir tão longe para ver as tecnologias exponenciais da saúde. Isso que vocês viram no vídeo agora está do nosso lado, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, é com grande satisfação que apresento o professor Giovanni Guiducci, professor titular da Faculdade de Medicina da USP, presidente do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas e presidente do Comitê de Inovação do Hospital das Clínicas. É uma grande honra contar com sua presença, professor. Gostaria de apresentar também Marco Bego, diretor executivo do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas e diretor do Inova HC. O Marco é um companheiro, um brilhante engenheiro e o gestor de um dos mais sofisticados centros de inovação tecnológica do Brasil, o Inova HC. Obrigado. E, na realidade, eu tive o privilégio de trabalhar com o professor Giovanni, com o Marco, durante a pandemia no Inova HC, e suportando o desenvolvimento do projeto Radivid-19, que é uma plataforma de AI para diagnóstico do Covid. Hoje, com quase 50 hospitais conectados na plataforma e uma coleção de mais de 18 mil imagens de tomografia de casos do Covid, constitui um ambiente riquíssimo para pesquisa médica avançada e, sobretudo, um grande suporte ao diagnóstico remoto da doença. Eu me lembro que esse projeto começou bem no início da pandemia e foi muito... Nós desenhamos juntos, né, a Deloitte, mais o HC e mais diversos parceiros, nós desenhamos juntos esse projeto. Nós já antecipávamos que uma ferramenta de AI implantada iria ajudar muito o diagnóstico do Covid, sobretudo nas regiões remotas, que muitos hospitais médicos ainda não estavam acostumados com a doença. E, de fato, isso foi concretizado e conseguimos colocar o projeto, basicamente, em curtíssimo espaço de tempo e tornou operacional e hoje constitui, eu acredito, que um dos projetos mais inovadores de Covid no mundo. Então, eu consegui viver muito intensamente a combinação da ciência e tecnologia que, juntas, elas estavam ali combinadas para salvar vidas, para gerar economia de escala e proporcionar um ambiente riquíssimo de pesquisa e inovação. Eu acho que a gente tem hoje uma plataforma única no mundo, que combina o melhor da ciência e tecnologia do continente europeu, asiático, norte-americano e brasileiro também, né? Temos também tecnologias nacionais dentro do projeto. Agora eu gostaria de passar um pouco a palavra para o professor Giovanni, para ouvir do professor Giovanni. Ele tem diversos chapéus, chapéu como médico, como pesquisador, como gestor, como educador, né? E qual é a visão dele nesse uso de tecnologias, né? Não só limitada a AI, mas AI, robótica, IoT, né? Dentro da saúde. O que essas tecnologias estão promovendo de transformação na saúde e na medicina, professor? Então, inicialmente queria agradecer a oportunidade de participar desse evento que vocês organizam com a Singularity e é uma oportunidade aí para nós trocarmos ideias, principalmente nessa questão da inovação, e queria agradecer também todo o seu apoio e da Deloitte
nos nossos projetos de inovação, em particular nesse projeto de inteligência artificial, que acho que foi algo realmente revolucionário, né? Levantar uma plataforma de inteligência artificial em 30 dias para poder ajudar na pandemia foi algo que nos marcou a todos, né? De como é possível, de como as empresas apoiaram, e como nós ajudamos muitos pacientes no Brasil inteiro a poder ter um diagnóstico mais rápido e mais preciso. A tecnologia, principalmente a revolução digital, está transformando a saúde, né? E muito interessante como, durante este ano, com a pandemia, quando nós fomos realmente, as instituições de saúde foram colocadas à prova em todo o mundo, foi uma oportunidade, né, de colocar mais tecnologia nas nossas ações, porque é como se, de repente, nós estivéssemos diante de uma grande dificuldade e nós precisássemos usar mais armas, né, para combater essa pandemia, e nós utilizamos a tecnologia, né? Utilizamos a inteligência artificial, né, podendo acelerar os diagnósticos, podendo ajudar pessoas à distância, introduzimos os robôs na assistência hospitalar aqui no Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas foi o grande centro de atendimento de pacientes graves de Covid no Brasil inteiro, foram 300 leitos de UTI dedicados ao Covid, passamos um longo período com todos esses leitos cheios, então nós precisávamos primeiro fazer com que os nossos trabalhadores da saúde pudessem evitar a contaminação, né? Então os robôs ajudaram na limpeza, na eliminação de detritos, como se fosse um reforço adicional na equipe da saúde e evitando um contato desnecessário que colocasse em risco a saúde das nossas equipes de terapia intensiva. E que foi algo novo, né? A participação de robôs na atenção hospitalar, nossa, ainda era muito pouco explorada, né? E uma outra experiência muito relevante, né, que mostra o impacto da UTI, foi a questão da telemedicina, né, da consagração da telemedicina como um importantíssimo apoio tecnológico para se comunicar com o paciente, né, poder manter o paciente à distância, mas o paciente se sentir assistido, né? E aqui no HC teve uma iniciativa no INCOR de tele-UTI, né? Como nós sabemos que a UTI é fundamental para poder salvar o paciente, né? São os pacientes mais graves, onde a mortalidade é muito alta, mas nós sabemos também que o Brasil é um país de grandes desigualdades, né? Então, nós temos equipes muito bem formadas aqui no HC e onde o fator humano é fundamental, né? Então, não é só tecnologia, né? É uma associação da tecnologia apoiando o profissional de saúde. Então, nós conseguimos dar assistência a mais de 30 UTIs aqui no estado de São Paulo, orientando, ajudando a resolver os casos mais difíceis, ajudando a formar profissionais. Então, mostrou como a telemedicina pode ajudar a jornada do paciente, né? Pode evitar, né, os deslocamentos necessários do paciente, o paciente se sente assistido, né? O que é fundamental é também a questão da educação à distância, né? A questão da teleeducação, de poder reduzir, né, essas diferenças de formação de profissionais para o resultado do tratamento é muito importante, né? O Brasil é um país muito extenso, né? E muitas vezes é difícil fazer com que as informações cheguem a uma distância tão grande, e a tecnologia consegue resolver esse problema com muita eficiência, né? E um aspecto muito importante, Márcia, é poder não só
ter essa comunicação através da teleconsulta, mas poder monitorar o paciente, né? Utilizar a tecnologia para saber se o paciente está tomando o remédio de forma adequada, quais são os parâmetros, né, de pressão, temperatura, exames de sangue. Então, poder monitorar o paciente ao mesmo tempo que se tem a consulta. Isto, para pacientes crônicos, é uma ajuda importantíssima, né? Tanto que nós estamos desenvolvendo um projeto, né, de poder utilizar mais a telesaúde na atenção primária no Brasil inteiro, e sempre associado à consulta à tecnologia, né? A utilização de devices, estimular a produção de devices, essa cultura, né, do empreendedorismo do Brasil, fazer essa transformação na educação dos nossos estudantes. Queremos uma geração nova, com uma cultura de empreendedorismo, que possa ajudar a resolver os tantos problemas da saúde que nós temos. Não, sensacional. E eu até tinha confessado para vocês que eu não trabalhava tanto no setor de saúde, né? Eu acabei trabalhando muito no setor financeiro, em manufatura, em telecomunicações. E o que dá para perceber é que no setor da saúde a gente consegue desenvolver muitas tecnologias inovadoras, né? E essas tecnologias, depois que a gente desenvolve no setor da saúde, ela pode ser transbordadas, né, assim como podemos dizer, para outras indústrias. E isso é como se a gente pudesse, como país, escolher a saúde como um pilar importante de desenvolvimento tecnológico, né? Se a gente comparar outros países, muitos países escolhem, por exemplo, a área militar, que, por exemplo, ela puxa muita tecnologia e a partir dessa tecnologia desenvolvida na área militar, que isso possa ser replicado para outras indústrias. Eu acho que no Brasil, a área da saúde também poderia ser um desse pilar que puxa, uma locomotiva que puxa desenvolvimento tecnológico, né, com um benefício adicional, porque você pode aplicar essa tecnologia já em benefício direto, né, na saúde pública, enfim, tá? E eu dou aqui, nessa vivência aí do RadVid, né, quando eu vejo o desenvolvimento do AI, e esse AI que a gente desenvolveu são dos AIs cujas técnicas, né, de AI são as mais sofisticadas, né, que são machine learning, através de uso de imagens. Facilmente estes algoritmos depois eles podem ser transbordados, né, para outras indústrias como a agricultura, para controle de pragas, como manufatura, para controle de produção, para cidades inteligentes, para efeito de segurança pública, né? Então, partindo de tudo que a gente está desenvolvendo na saúde, eu acho que a gente vai conseguir também, seja eles componentes de software, componentes de hardware, a gente consegue ajudar as outras indústrias também, né? É isso que eu vejo com grande benefício do Brasil, se a gente realmente colocar esforços de inovação tecnológica na saúde, outros setores também serão beneficiados, né? E, Marco, o que eu realmente vivi dentro de Nova HC é um ambiente que a gente chama de verdadeiro Open Innovation, né? Você é um mestre em coordenar as parcerias, né? E eu acho, você poderia falar um pouco o que significou essas parcerias, tanto dentro do contexto do RadVid, quanto do contexto dentro de Nova HC, o que significam essas parcerias que vocês estão construindo, e eu acho isso brilhante dentro do campus da Universidade de São Paulo. Olá, Márcia. Primeiro, te agradecer pelas sempre gentis palavras aqui com a gente, cumprimentar o professor que está. Estamos aqui do lado mais distantes. Agradecer também a Deloitte e a Singularity pelo convite de participar aqui. Bom, Márcio, você sabe que você participou junto, né, desse processo todo, então você viu que... Acho que é um processo, né? Quando nós, antes do Covid mesmo, quando nós estruturamos o Inova HC sob a liderança do professor Giovanni, a ideia sempre realmente foi trabalhar com inovação aberta. E aí é preciso um pouco de coragem da empresa para se abrir para o mercado e receber todo esse monte de informação que é diferente quando você está fechadinho ali. E aí nós tínhamos convicção e temos até hoje que não se faz inovação só para dentro, né? Ela precisa ser para dentro e para fora e essa via de mão dupla.
E aí é importante que tenham as empresas, que o governo esteja participando, a gente já está aqui com a academia, a universidade, e a gente sempre foi essa a intenção de conectar isso. E quando o projeto do RadVid começou, foi uma oportunidade de a gente botar isso em prática, trabalhar esse framework, né, de conectar as empresas, conectar a universidade, conectar o governo com um propósito bem definido. E aí a gente entendeu que o propósito adequado, o problema adequado, essa união acaba sendo bem estimulante para todos, né? Tanto para as empresas quanto para os demais. E aí acho que foi uma história de sucesso de construção, que, assim, na minha modesta opinião, esse framework que a gente acabou construindo, né, para levar um processo, como o professor falou, em 30 dias você levantar uma plataforma, acredito que esse framework ele é bem possível de nós usarmos ele para fazer a inovação em outras necessidades que temos, em outros problemas que temos, como a própria telemedicina e outras necessidades que são prementes na área da saúde, né? E o que você falou é a nossa grande esperança de utilizar a área da saúde como um impulsionador de tecnologia para dentro da própria indústria e cross-industry, né? Então, trazendo de outras indústrias para cá e levando daqui para outras. Porque quando você aplica a tecnologia na saúde, você consegue medir o impacto com bastante velocidade, né? Ao contrário, às vezes, de outros segmentos que você demora bastante para sentir o impacto daquela transgressão que você está criando, uma boa transgressão do status quo. Então, acho que o InovaHC nos deu essa condição de criar esse ecossistema, né? Eu acho que, Marco, também acho que nós construímos uma plataforma única no mundo, nas quais a gente tem tecnologia chinesa, específico no RadVid, a gente tem dois algoritmos, um algoritmo alemão, um algoritmo chinês, uma nuvem americana. Eu acho que isso aí deve ser o único no mundo, e juntos 50 hospitais conectados nessa plataforma, né? Eu acho que eu venho discutindo também essa questão da inovação ou da fonte de inovação. Eu acho que vocês conseguiriam materializar essa resiliência, né? Ou seja, a tecnologia brasileira poderá ser resiliente, por quê? Porque a gente consegue construir esses ecossistemas de diferentes países, né? Eu acho isso dá uma resiliência, dá um fator de competitividade, um fator de inovação vis-à-vis do outro país, né? Eu acho, em outros países seria muito difícil constituir uma plataforma destas, né? Com inovações de diversos países no mesmo projeto, né? E a gente trabalhando lado a lado, com todas, bebendo destas fontes de inovação de todos os países, né? Então, eu acho que, realmente, a saúde poderá dar este berço, né, para a gente testar diversas tecnologias, né? E, professor Giovanni, eu também percebi, então, vivenciando aí, trabalhando junto com vocês, a relação do público-privado na saúde. Como é que o senhor vê? A gente sabe que no Brasil a gente tem questões que são financeiras muito difíceis para atender toda a saúde, atender satisfatoriamente a saúde de toda a população. Como é que o senhor vê essa relação do público e do privado na área da saúde? Então, o Sistema Único de Saúde prevê, né, a convivência do setor público e do setor privado. Metade das internações do Brasil são feitas pelo setor privado, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, essa participação do setor privado na saúde, ela é fundamental. Praticamente tudo que é produzido, medicamentos, equipamentos, insumos, vem do setor privado. Algumas vezes existem algumas questões ideológicas sobre a saúde mais pública, mas isso não é real, né? Não é real no Brasil, não é real em quase nenhum país do mundo, né? Essa convivência é muito salutar. O setor privado tem que ajudar, né, o setor público a poder atender os pacientes com qualidade, com inclusão, tem que ajudar a reduzir as desigualdades, e esse papel é um papel que vem crescendo, né? Nós temos as organizações sociais hoje
ajudando, inclusive, na gestão de muitas unidades de saúde, como aqui nós temos no Complexo HC, o Instituto do Câncer, né, que é feito através, a gestão é feita de uma organização social, e isso é mais importante ainda na inovação, né, porque nós temos aqui no Hospital das Clínicas o maior laboratório de saúde do país, né, onde todas as especialidades acontecem. O Hospital das Clínicas esteve sempre na fronteira, os transplantes, né, o Instituto do Coração, o Instituto do Câncer, onde muitas tecnologias foram desenvolvidas, mas quem transforma a ideia em produto é, sem dúvida, o setor privado, né? E nós precisamos ajudar a resolver os problemas da saúde dentro de um complexo hospital das clínicas, para que eles possam, que essas soluções possam ser exportadas para toda a saúde do país, né? A tecnologia contribui muito, hoje, né, nós enxergamos a tecnologia como algo que pode ajudar a reduzir os custos da saúde, né? Pode ajudar a atender aqueles pacientes que não conseguem ter acesso, né? Que estão em locais remotos. Então, esse instrumento da tecnologia e a redução do custo de saúde do Brasil é uma equação que nós precisamos resolver num prazo curto. Isso só será feito, né, com as parcerias público-privadas, né, com as empresas ajudando, né, no desenvolvimento do produto, ajudando a financiar os nossos empreendedores. Então, é essa cultura que nós temos dentro de Nova HC, né? Temos várias empresas que têm colaborado, contribuído, trabalhado dentro do Hospital das Clínicas. O InLab, que é o nosso laboratório de inteligência artificial, é um bom exemplo, né? Onde temos uma parceria com a Siemens, e não só nesse desenvolvimento, mas também levando essa cultura para os estudantes, né? Para que eles já cresçam prontos para um mercado de trabalho que será diferente, né? Será um mercado de trabalho muito mais digital, e onde a utilização da inteligência artificial será uma rotina, e nós temos que preparar essa nova geração para que a saúde do Brasil não fique para trás, né? Mas sim possa utilizar todos esses recursos dentro de uma vanguarda, e nós mostramos que isso é possível, né? Nessa pandemia, nós mostramos como as nossas instituições de saúde estão preparadas, né, para essa inclusão digital, para utilizar esses recursos, para a convivência dentro da inovação de médicos, engenheiros, outros profissionais, criando, né, novas startups e criando riqueza para o país. É assim que eu enxergo essa fundamental parceria público-privada, principalmente num país que precisa ser mais autossuficiente, que precisa criar riqueza, que precisa poder introduzir soluções que são muito características do nosso país, porque nosso sistema único de saúde é um sistema complexo, amplo, grande, e que tem dificuldades, e essas dificuldades têm que ser resolvidas dentro das nossas peculiaridades. Então, é um desafio grande, e o setor público tem que se unir ao setor privado para poder realmente oferecer uma saúde de melhor qualidade para o nosso cidadão, Márcia. Não, também acho, e acho que também o nosso país, pelas dimensões continentais, ele tem suas particularidades, né? Muitas tecnologias que eventualmente se aplicam lá fora não se aplicam aqui e vice-versa, né? Algumas tecnologias são aplicadas aqui e eventualmente não são tão aplicadas lá fora, né? E ainda falando um pouco ligada a essa questão da particularidade do Brasil, né? E aí eu puxo para o Marco. Eu me lembro que no projeto também a gente deparou com a questão de compartilhamento de dados, né? Quando a gente está falando de compartilhamento de dados, sempre é uma área sensível em todas as indústrias, em todos os países, mas quando a gente está falando de compartilhamento de dados para fins de saúde, para fim de controle epidemiológico, a gente tem que olhar com outras lentes, né?
Então, eu vi que este projeto, né, também, o InovaHC, ele pode ser um laboratório de políticas públicas e regulação, né, porque a gente consegue tangibilizar em casos práticos, né, como é que vai ser esta regulação, com as regulações ou políticas públicas na área da saúde, ou que possam ser extrapoladas para as outras indústrias também, né. Eu lembro também, quando a gente falou do AI, né, nós tínhamos que conversar com a Anvisa, era a primeira vez que a Anvisa recebia um projeto com AI, né? Então, será que você poderia falar um pouco da sua visão sobre essas regulações e sobre este laboratório de políticas públicas aí que a gente possa estar criando dentro do InovaHC? Bom, Márcia, dados, como o professor até comentou, né? Com a entrada da telemedicina, a telesaúde, nós vamos, teoricamente, adquirir numa velocidade muito grande muitos dados, né? E usá-los de forma adequada na saúde é fundamental para estruturar, como você disse, políticas de saúde pública, né, avaliações de como as coisas estão se comportando, até dados para inteligência artificial, pensando em prognóstico, cada dia a medicina mais personalizada, isso vai em função dessa quantidade de informação que a gente pode adquirir e usá-la da melhor forma. E como você comentou, né, muitas dessas novas abordagens, elas são super novas mesmo, né, numa área cinzenta ainda que o regulador, o legislador, sequer imaginou que ela existiria quando ele pensou sobre isso lá atrás. E a inovação é muito disso, né, ela está sempre à frente da regulação. E para isso, acho que a ideia que nós temos aqui é de sempre convidar, né, os órgãos de controle, o governo, para, junto conosco, avaliar essas condições que são novas para todos nós, né? Então, é difícil você... E aí, esse isomorfismo que você falou de que tem coisas que funcionam num país e não funcionam aqui, para os dados vale a mesma coisa, né? Tem coisas que funcionam para quando são dados bancários e não funcionam para dados de saúde. E a gente precisa ter condições de avaliar essas peculiaridades todos juntos, né? Porque senão fica essa discussão ideológica e policialesca, muitas vezes, de você colocando uma bandeira das liberdades individuais, quando na verdade não tem nada disso, né? É uma análise científica de dados muitas vezes anonimizados, que nós precisamos entender como fazê-lo da melhor forma. E aí que nós achamos assim também, que é o trabalho nosso aqui do HC, do InovaHC, que é sempre propor por meio de pilotos. Então, nós realmente fazemos o processo e entendemos ele para você propor as considerações com propriedade, né? Não dizendo em cima de subjetividade, mas coisas de fatos reais, como foi o caso do Radivide, né? No final, temos um monte de perguntas a responder, que até precisamos de ajuda, né, para respondê-las todas da melhor forma, e aí vamos buscando os parceiros adequados e órgãos de controle e governo para entender melhor como fazer isso de forma que... Porque no final, né, o que tem que ser resguardado mesmo é o cidadão, né, daquelas informações que teoricamente realmente são muito sensíveis, e a ciência para ela poder prosperar sempre. Esse equilíbrio é fundamental nós acharmos, e só acharemos fazendo. E aí precisamos estar todos juntos. E o que você falou, o que a gente quer realmente, esse posicionamento, é de construir aqui essas ideias para propor para a crítica de todos os órgãos que, porventura, se acharem competentes para tal. Então, essa é uma ideia importante. Não, eu acho que da saúde também ela vai ser um piloto aí de políticas, regulações, né? Muitas vezes... Por exemplo, né, será que você poderia também dar um spoiler aí do nosso projeto aí de saúde conectada, que a gente vai começar já semana que vem? Esse é um caso clássico, né, Márcia? Como o professor a gente comentou. vai passar por muitas questões regulatórias desse projeto. E a telemedicina como base, né, essa saúde digital como base, indo lá desde a atenção primária, como é que eu pego aqueles dados lá de forma adequada, trago para o ambiente hospitalar, onde acontecerá o procedimento. No nosso caso é do transplante de medula óssea, né, que é o piloto. E, posteriormente, como é que eu acompanho o paciente crônico. E aí, usando toda essa parte de monitoramento, seja ele em IoT, os vestíveis, os invisíveis, todas essas considerações, como faremos a parte de conexão de todos esses equipamentos e de forma adequada,
a parte de segurança, né, tanto de dados quanto de cybersecurity mesmo, né, de segurança de não hackeamento, tudo isso. E o que o professor disse, como o médico se sente, né, nessa condição, o que é importante para ele, qual que é o drive de solução de problemas, desde a computação em borda, né, mas até permeando lá pelo 5G, e aí com apoio importante da Cisco, que está nos apoiando, e a BDI, então estamos também tentando o mesmo modelo, né, desse framework de ecossistema de colaboração mesmo na área de inovação, com o foco principal de melhorar a jornada do paciente, né? Esse que é o grande motivador, e com esse propósito de vamos testar, vamos fazê-lo com caso real, controlado, para que nós possamos sugerir considerações ou que os órgãos de controle nos acompanhem nesse projeto para melhorar as políticas de saúde pública ou de saúde do cidadão. Não, excelente, excelente. Eu também estou bastante animada, Marco, com esse nosso novo projeto, porque nós vamos estar lidando, primeiro, com os pacientes crônicos, né? Segundo, com tecnologias que vão passar por sensores, biosensores. Terceiro, que vão passar por necessidade de conectividade, né? É o que a gente falou, o país é muito desigual. Enquanto nós estamos podendo falar de pacientes crônicos que estejam aqui nas grandes cidades, é uma coisa, mas quando a gente está falando de pacientes crônicos que estejam numa cidade remota do país, que eventualmente esse cidadão não tenha conectividade, como é que a gente vai fazer, né? Então, essas soluções que a gente possa criar aqui no Brasil também, eu acho que também a gente vai poder exportá-la também para outros países também. Estou bastante animada aí com o projeto aí que a gente vai começar aí na semana que vem, lá. Bom, gente, eu acho que a gente está ficando aí quase no final aí da nossa apresentação, né? Antes de terminá-la, gostaria de passar aí a palavra para o Dr. Giovanni, professor Giovanni, para seus final remarks ou considerações finais, ou a mensagem principal que o senhor pudesse, gostaria de passar ao público, professor Giovanni, esteja à vontade. Eu acho que nós temos que ter uma grande guinada na saúde no país, Márcia. Nós precisamos de uma população saudável, né? Então, eu acho que nós precisamos falar menos de doença e mais de saúde. Nós precisamos usar a tecnologia, né, e esses recursos para poder fazer com que a nossa população mude os hábitos, né? Muito melhor do que tratar a doença é não ficar doente, né? Então, estimular, utilizando a tecnologia digital, uma vida mais saudável, a questão da alimentação, do exercício, evitar o uso abusivo de álcool, o cigarro. A teleeducação é algo que chega, e hoje, né, rede social, pode ajudar muitíssimo nessa mudança cultural do país, né? O maior valor que a pessoa tem é a sua saúde. E uma população saudável é uma população mais produtiva, que vai criar riqueza, que vai dar estabilidade à família. Então, nós temos que utilizar todos esses recursos da grande transformação digital em poder mudar a educação do nosso povo, né? Mudar a cultura dentro da escola de medicina, né? Focalizar muito para que o paciente possa ter uma jornada mais agradável, né? Quando precisa de atenção, fazer com que o paciente se sinta mais acolhido, né? Eu acho que nós precisamos realmente investir numa grande transformação no sistema de saúde, que hoje é apontado como o maior problema, né, do cidadão, e fazer com que ele possa se sentir, né, atendido por uma comunidade de profissionais que lhe oferece o que ele precisa, que é acolhimento, qualidade, redução de desigualdade. Eu acho que essa é a nossa grande batalha, e eu acho que a tecnologia pode nos ajudar muito em poder atingir os objetivos e chegar a essas fronteiras desse país tão grande. Muito obrigada, professor Giovanni, pelas suas palavras, obrigada aí pela sua visão. Obrigada, Marco Bego, também pela sua participação em nosso evento.
Eu tenho certeza que o InovaHC ele vai exercer esse papel fundamental aí para o país, né, sobretudo para ajudar a cumprir essa missão da saúde pública, ajudar a cumprir nessa questão da inovação na saúde, né, e podem contar aí com a gente, como a Deloitte, aí como parceiro nessa jornada aí de ajudar a transformação da saúde no Brasil. Muito obrigada, então, pela participação, espero vê-los breve. Obrigado, Márcio. Obrigado, Márcio. Tá, tchau, obrigada. Tchau, professor. Parabéns pelo trabalho, professor Guido, doutor Marco e a nossa expert em tecnologia, Márcia Ogawa. E assim, atuando juntos de forma colaborativa, nós vamos vencer essa crise. Bom, eu gostaria muito de agradecer a você que passou esse tempo conosco. Foi um fim de tarde de muita informação, muita troca, muitos insights. E nós da Deloitte, em parceria com a Singularity University, queremos isso mesmo. Queremos compartilhar conhecimento para que juntos, empresas, organizações, governos e pessoas consigam achar os caminhos para sairmos o mais rápido possível, da melhor forma possível dessa crise. Nós acreditamos no potencial da inovação, das novas tecnologias, apoiando as grandes ideias. Esperamos que você tenha aproveitado bastante. E se você quiser falar mais sobre esse assunto conosco, entre em contato por meio das nossas redes sociais ou do nosso site. A gente vai adorar falar com você. A gente está aqui para apoiar a retomada e construir um futuro de crescimento para toda a sociedade. Lembrando o propósito global da Deloitte, que é Make an Impact That Matters. Bom, agora anota aí o nosso próximo encontro digital em parceria com a Singularity University Brasil. Vai ser no dia 9 de dezembro, às 17 horas. Eu vou estar aqui e nós já estamos preparando um evento com um conteúdo riquíssimo sobre educação para reinventar o nosso futuro. Um grande beijo, fiquem bem, com saúde e até a próxima.